Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem? Sou a professora Marita e a gente está aqui para uma aula de matemática. Vamos aos nossos objetivos? O objetivo hoje é a gente resolver expressões numéricas envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, certo? Potenciação, multiplicação, divisão, tudo misturado, professora? Sim, tudo misturado. E quando tem tudo misturado, o que eu preciso resolver primeiro? Vocês lembram qual a ordem que eu devo seguir? Então vamos lá, vamos exercitar aqui um pouquinho para lembrar essa ordem. Eu tenho essa expressão numérica aqui, ó. O que a gente tem que resolver primeiro? Potenciação. O que a gente tem que resolver em segundo? Multiplicação ou divisão, que vier na ordem. E o que eu tenho que resolver depois? Adição ou subtração. Então aqui, ó, a prof pôs até destacado em corzinha diferente, para vocês poderem não se esquecer que primeiro são as potenciações, depois as multiplicações e divisões e depois as adições e subtrações. Tempo para vocês e a gente já volta. E aí, conseguiram resolver? Primeiro as potenciações. Nossa, professora, umas potenciações grandes, né? Realmente, ó, quem é a minha base? 43. Quem é o meu expoente? 3. Então, quer dizer que eu vou fazer 43 vezes 43 vezes 43, certo? 36 ao quadrado. 36 vezes 36. 21 ao quadrado. 21 vezes 21. Vamos lá. Se eu pegar aqui 43 vezes 43, presta atenção no que a prof fez, ó. Esse 3 está na unidade, não tá? Então, eu vou fazer 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12. Mas este 4 aqui, ele está nas dezenas, então ele vale 40. Se ele vale 40, eu já tenho que começar na casa das dezenas, por isso que a gente coloca esse 0 aqui, porque esse 4 aqui vale 40, certo? Então, eu vou fazer 4 vezes 3, 12, sobe 1. 4 vezes 4, 16. Com mais um que estava lá na dezena reservado, vai ficar o quê? 17. Então, agora é só somar. 9 mais 0, 9. 2 mais 2, 4. 1 mais 7, 8. E 1. E aí, eu vou pegar esse 1849 e fazer vezes 43, porque não é 43 ao cubo. Então, olha lá. 1, 2, 3 fatores 43. Então, vai ficar 3 vezes 9, 27. 7 unidades e 2 dezenas. Guarda 2 dezenas na cabeça aí. 3 vezes 4, 12. Com mais 2, 14. Então, 4 dezenas, sobe 1. 3 vezes 8, 24. Com mais 1, 25. Sobe 2. 3 vezes 1, 3. Com 2, 5. Agora, eu vou pegar esse 4 que vale 40, certo? Esse 4 aqui vale 40. Então, ele é o quê? Vai começar na dezena, então por isso que eu ponho esse 0 aqui. Então vai ficar 4 vezes 9, 36, sobe 3. 4 vezes 4, 16, com mais 3, 19, sobe 1. 4 vezes 8, 32, com mais 1, 33. 4 vezes 1, 4, com mais 3, 7. Somando aqui, 7 mais 0, 7, 4 mais 6, 10, sobe 1. 5 mais 9, 14, com mais 1, 15, sobe 1. 5 mais 3, 8, com mais 1, 9, e o 7 que não tem ninguém ali para somar. Então, 43 ao cubo, ele é esse número bem grandão aqui, que vai ser o quê, ó? 79.507, tudo bem? Mas e aí, qual que é a próxima que a gente tem que fazer? 36 ao quadrado, que vai ser o quê? 36 vezes 36. Então, vou pegar aqui, ó, 6 vezes 6,
36, sobe 3. 6 vezes 3, 18, com mais 3, 21. Esse 3 vale 30. Então, o que eu vou fazer? Vou começar na dezena, porque se ele é 30, tem que pôr um zero aqui. Então, vai ficar 3 vezes 6, 18, sobe 1. 3 vezes 3, 9, com mais 1, 10. Somando aqui, eu vou ter 1.296, beleza? E 21 ao quadrado, quanto que vai dar? Olha lá, 21 vezes 21. Uma vez o 21, 21. Agora, duas vezes o 21 vai dar 42. Mas como esse 2 está na dezena, ele vale 20, vai ser 420. Então, vai ficar 441. Feito as potenciações, o que eu vou olhar? As multiplicações. Então, eu vou fazer 79.507 vezes 2. Que é dobrar. Ah, professora, eu podia fazer ele mais ele? Podia, mas nesse caso é mais fácil eu fazer a multiplicação, porque olha aqui, 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 0, 0, com mais 1, 1. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 9, 18, com mais 1, 19, sobe 1. 2 vezes 7, 14, com mais 1, 15. Então, ficou o quê? 159.014. E vou fazer essa divisão aqui, ó. Se eu pensar, prof, você não montou a divisão ali. Não, a gente vai pensar em cálculo mental aqui, fazer uma estratégia de cálculo mental. Eu posso pensar aqui, ó, 1.296 dividido por 2 é possível porque esse número aqui é um número par. Então, eu vou ter o quê? 1.200 dividido por 2, 80, porque não tem 9 na tabuada do 2, tem? Não tem? Então, eu vou pensar no 80 dividido por 2, mas ainda tem 10 aqui, com mais 6, 16. Então, ficou todos eles aqui divisíveis por 2. Então, vai ficar 1.200 dividido por 2, 600. Professora, o que é dividir por 2? Pensar na metade. Qual é a metade de 1.200? 600. Qual a metade de 80? 40. Qual a metade de 16? 8. Somando todo mundo, vai dar 648. Belezinha? Muito bem. E aqui, 441 vezes 3, ó, a professora não armou a conta. Vamos fazer o quê? Se eu pensar no 400 vezes 3, 1.200. No 40 vezes 3, 120. E no 3 vezes 1, 3. 1.323. Tudo bem? Feito as multiplicações e as divisões, eu vou olhar o quê? As subtrações. Então, se eu fizer 159.014 menos 648, vai dar 158.366. Lembrando que 8, eu não consigo tirar 8 de 4, então eu preciso olhar na ordem ao lado ali para eu transformar. Então, eu transformo uma dezena em 10 unidades. Ficou 0 aqui, não ficou? 0 menos 4? Não consigo. Então, eu vou olhar na centena e vou fazer o quê? A transformação, mas a centena era 0. Presta atenção aqui. A centena era 0. Então, eu vou olhar na unidade de milhar e assim por diante. Tudo bem? Tranquilinho, né? Feito a subtração, vou efetuar a soma. Então, 158.366 mais 1.323 vai dar 159.689. Beleza? Muito bem. Com isso, a gente vai dar continuidade nessa aula, conversando com vocês um pouco sobre decomposição e composição numérica. Que número que eu posso escrever aqui, ó? Primeiro, se eu resolver, isso aqui é uma expressão numérica, não é? Vou resolver primeiro as potenciações, depois as multiplicações e depois as somas. Descubram que número que é e a gente já volta. E aí, resolvendo as potenciações, as multiplicações e as adições,
Que número que deu isso aqui, né? Porque a pergunta é essa, que número que é? Então, olha lá, se eu pensar aqui no 10 ao cubo é 1000, não é 1000? E se eu fizer 5 vezes 1000, vai dar 5000. Opa, 5000 é a mesma coisa que 5 unidades de milhar. Se eu pegar o 10 ao quadrado, vai dar 100. 6 vezes 100, 600, ou seja, 6 centenas. Estão reconhecendo ali as ordens? Ó, se eu pegar 7 vezes 10, 7 elevado a 1 dá 10. Se eu pegar 7 elevado a 1 dá 10, professora, 10 elevado a 1 dá 10, vezes 7, 70. Então, eu tenho 7 dezenas. Se eu pegar 8 vezes 10 elevado a 0, professora, essa eu sei. 10 elevado a 0 é 1, porque qualquer número elevado a 0 dá sempre 1. Então, vai ficar 8 vezes 1, 8. Então, eu tenho 8 unidades. Olha lá, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, se eu pegar 5.678, ou seja, 5 unidades de milhar, ó, 5.600, 6 centenas, 70, 6 dezenas e 8 unidades. Tudo bem? Ah, professora, então eu posso decompor e compor números usando as potências de base 10? Sim, isso mesmo. Olha lá, se eu resolver tudo isso aqui, resolver a expressão na ordem, não vou chegar no meu 5.678? Vou chegar nele. Então, o que a gente tem? 5 unidades de milhar, 6 centenas, 7 dezenas e 8 unidades. Feito isso, desafio vocês. Quem sou eu? Tenho 6 dezenas de milhão e 9 unidades de milhar e 6 dezenas. Quem sou eu? Tempo para vocês e a gente já volta. E aí? Uma possibilidade de resolver isso daqui é a gente organizar no nosso quadro de valor e lugar, que é o quê? Ó? Eu tenho a classe das unidades simples, classe dos milhares e a classe dos milhões. Dentro de cada classe eu tenho 3 ordens, unidade, dezena e centena. Na dos milhares vira unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Na dos milhões vira unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Se eu falo que eu tenho uma dezena de milhão, quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando que a potência de base 10, a quantidade de zeros é a mesma coisa que o meu expoente. Então, se eu tenho 7 zeros, é a mesma coisa que 10 elevado a 7. Unidade de milhar. Opa, estou aqui na unidade de milhar, que é o 1000. O que vai dar aqui? 1, 2, 3 zeros. Então, o meu expoente é 3. E na dezena, eu tenho um zero só, então o meu expoente vai ser 1. Então, isso ajuda a organizar. Então,
Então, se eu pensar que eu tenho 6 dezenas de milhão, então eu tenho 6 vezes 10 à sétima. Se eu tenho 9 unidades de milhar, então eu tenho 9 vezes 10 ao cubo. E se eu tenho 6 dezenas, vai ser 6 vezes 10 elevado a 1. Se eu montar uma expressãozinha numérica, eu vou ter o quê? Esse 10 elevado à sétima é 10 milhões. 10 elevado ao cubo, 1000. E o 10 elevado a 1, 10. Então vai ficar o quê? 60 milhões, 9 mil e 60. Esse é o meu número. Tudo bem? Muito bem. Vamos para um probleminha aí, ó. Na brincadeira da cabra cega, Ricardo, de olhos vendados, tenta pegar cada um dos seus amigos. Vamos ajudá-los resolvendo as expressões a seguir. Cada expressão resolvida corresponde a uma criança pega na brincadeira. As crianças devem ser pegas na ordem das expressões. Associe o resultado de cada expressão matemática ao nome de uma criança. Quem vai ser pego primeiro e qual das crianças não será pega? Então, vou dar um tempo para vocês copiarem essa parte do enunciado, já que a gente volta com o resto. Como eu disse, tem mais coisa para o nosso enunciado. Olha aqui, a gente tem as camisetas aqui e a gente tem a sequência de nomes e os números das camisetas. Então a prof vai dar um tempo para vocês copiarem isso daqui e a gente já volta para o finzinho do nosso exercício. E aí, tá faltando o quê? As expressões. Então, essas aqui são as expressões. Tem do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexta pessoa que vai ser pega nesse cabra cega. Tempo para completar o enunciado, resolver e a gente já volta com a resposta.
E aí, pessoal, conseguiram resolver? Eu tinha que resolver cada expressão para eu ver quem que ia ser pego em primeiro. Resolvendo essa primeira aqui, vou resolver primeiro a potenciação. Então, 2 ao cubo, 8, vezes 5, 40, mais 49, 89. Quem era o camisa 89? Guardem aí. A segunda, se eu resolver, vou resolver as duas potenciações primeiro, depois a multiplicação e divisão e depois a subtração. Então, quem foi pego em segundo é quem estava com a camisa 57. Terceiro, resolvendo as potenciações, depois a adição, quem foi pego primeiro, por terceiro, quem estava com a camisa 145, certo? Em quarto, 2 à quarta, 3 ao quadrado, resolvo primeiro, depois a multiplicação, subtração e somas. Quem foi pego em quarto lugar foi a camisa 10. Quinto lugar, 4 ao quadrado, 8 ao quadrado e 2 à quarta. Multiplicação e divisão, soma, vai dar 36. Então, quem foi pego em quinto lugar é o camisa 36. Sexto lugar, camisa 37. Por quê? Resolvi o 2 ao quadrado primeiro, 2 à quinta, fiz as multiplicações, depois somas e subtrações, deu 37. Então, a gente tem essa sequência aqui, ó. Quem foi pego primeiro? Quem estava com a camisa 89. Em segundo, 57. Em terceiro, 145. Em quarto, 10. Em quinto, 36. E em sexto, quem estava com a camisa 37. Tudo bem? Quem são? Maurício, Gabriela, Alexandre, André, Luciana e Priscila. Acertaram? Compridinho, né? Mas bem facinho de fazer porque as potenciações eram bem pequenininhas. Respondendo então, quem vai ser pego em primeiro? O Maurício. E qual das crianças não será pega? A Thalita. Tudo bem? Muito bem. Vamos praticar um pouquinho mais. E agora? Tenho parênteses. Quem eu resolvo primeiro? Pensem aí que a gente já volta. E aí, pessoal, vou resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Dentro de cada parênteses tem potenciação, então resolvo primeiro a potenciação. Então eu vou ter o que aqui, ó? 12 ao quadrado e o 7 ao quadrado. Lembrando dessa sequência, a gente vai ter 12 ao quadrado é 144, 7 ao quadrado 49. Faço essa soma, 145. Faço essa subtração, 5. 3 ao cubo, 27. 145 dividido por 5, 29, menos 27, 2. Tudo bem? Então, nessa aula, a gente viu o quê? Que resolvemos expressões numéricas envolvendo as 4 operações básicas, mais a potenciação. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e até breve.